Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 3, verso 10 ao verso 14. E para você se exercitar, fique em pé novamente comigo. Assim já fica parte das suas resoluções 2019, mais exercício na vida, a começar em mim. Filipenses 3, verso 10 diz assim: Eu quero conhecer a Cristo, ao poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como Ele em sua morte para, de alguma forma, alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo. Pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Oremos uma vez mais. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Que seja ela agora, Senhor, um farol, que iluminará as nossas vidas, que falará aos nossos corações e nos guiará na continuidade da caminhada. Pois o ano está terminando, mas a jornada contigo é eterna. Então faça o teu querer também nesta hora, em nome de Jesus. Amém e amém. Podemos assentar, meus irmãos. A carta de Paulo aos Filipenses também é chamada de carta da prisão. Aquele que era perseguidor daqueles que haviam sido encontrados por Jesus, este que havia carregado cartas de prisão em suas mãos, que aprisionava homens e mulheres, e ele se orgulhava disso. Era agora, no contexto desta carta, um perseguido, e não só um perseguido, mas era também um prisioneiro, pois tentavam calar a voz daquele que anunciava o caminho, aquele que preparava o retorno, aquele que fora encontrado por Jesus quando o perguntou: por que você me persegue? E Paulo estava então numa prisão domiciliar. Lá ele tinha, claro, que as limitações de não poder sair do domicílio, mas ele tinha também a possibilidade de receber pessoas. Portanto, a sua voz não era calada naquele momento. Ele sofria necessidades, ele tinha que se custear as suas despesas, a sua comida, a sua sobrevivência, mas ele usou daquele momento para continuar prosseguindo para o seu alvo. E o seu alvo era de conhecer a Cristo, como nós lemos, era de sofrer com Cristo quando precisasse. Paulo tinha uma lista de sofrimento enorme. Naufrágios, apedrejamentos, torturas, abandonado achando que eu estava morto e de repente ele levantava e continuava a pregar, calúnias, dores, tudo aquilo que um justo sofre. E este Paulo, então, aprendendo e decidindo para, como alvo de sua vida, conhecer a Cristo, sofreu pelo Cristo que o chamou. Quando Cristo se revelou a ele, naquele início ali, o livro de Atos nos conta: olha, este homem vai ter que aprender o que é sofrer pelo Evangelho, pelas boas notícias, por Cristo. Então, Paulo encarnou isso. E dizia então, como lemos: eu quero sim conhecer a Cristo, eu quero sim sofrer com Cristo, eu quero sim proclamar a Cristo, e eu quero também ressuscitar com Ele. Como disse em minha oração, ele entendia que
as estações passavam, mas que a caminhada com Cristo era eterna. E a sua voz, no início deste capítulo que lemos, do capítulo 3, é uma voz de muito otimismo. O que choca, porque como ser otimista, como manter a alegria, como falar para alguém se alegrar estando você preso? E preso não pelo crime que cometeu, mas preso porque você estava anunciando boas notícias. Otimismo e alegria que Paulo repete mais vezes nessa carta, quando diz alegrem-se sempre no Senhor, e ele não se contém, dizendo novamente, eu digo, alegrem-se. Ele, Paulo, adverte aos filipenses, então, que tomassem cuidado com aqueles que eram da falsa circuncisão, é o que começa a dizer o capítulo 3. Aqueles que transformaram uma aliança, e a aliança aqui no caso da circuncisão, do pacto de Israel com o seu Deus, da marca em sua própria pele de que estavam aliançados com Deus, Paulo chama de uma falsa circuncisão, de uma falsa aliança, em outras palavras, de uma hipocrisia generalizada ali naqueles dias, e Paulo adverte-os, cuidado com estes. Paulo inclusive os chamam de cães. Ele diz, olha, nós não somos deste nível, nós somos de uma outra, nós somos de um outro ambiente, nós somos da verdadeira circuncisão. Nós quem? E Paulo responde, nós os que adoramos pelo Espírito de Deus, nós que nos gloriamos em Cristo Jesus, nós que não temos confiança, e aquilo é incrível ao dizer, nós não temos confiança na carne, ele diz, confiança alguma na carne. E ao mesmo tempo que ele vai colocando esse primeiro argumento, ele diz, olha, apesar de que eu acho que eu poderia até ter razões para confiar na minha carne, afinal, é o afinal que nós acostumamos a utilizar. Afinal, eu fui circuncidado ao 8º dia, afinal eu pertenço ao povo de Israel, afinal eu sou da tribo de Benjamim. O que significa ele diz eu sou da tribo de Benjamim? Eu sou da tribo daqueles mais fiéis, não é o povo lá do norte não, que foi embora, que foi separado. Eu sou da fidelidade, eu sou um verdadeiro hebreu, eu sou um fariseu, eu observo a lei, eu era perseguidor, eu quanto à justiça que não há na lei, eu era irrepreensível, mas eu entendi que todo o meu pedigree, que todo o meu currículo, que toda a minha história de vida não é nada quando se compara com o currículo de Cristo. O que significa isso? Quando se compara com Cristo que se manifestou, que encarnou em corpo humano. E esse Cristo começa então a destruir tudo aquilo que a gente acha que seria motivo de orgulho, motivo de dizer, não, então por ter passado por ter tudo isso, por ter vivido tudo isso, eu tenho experiência e eu posso confiar na experiência da minha carne. Paulo fala, não, eu não confio em experiência alguma nesse sentido. Para mim era lucro, e o que era lucro, o que era a vantagem, eu passei a considerar perda por causa de Cristo, porque Cristo mostra para mim que toda a minha experiência não é nada diante dele. Diante dele ninguém se mantém em pé dizendo, olha como eu sou bonzinho. Diante dele ninguém diz que maravilhoso que sou, como a minha espiritualidade é fantástica, que grande fé eu tenho, como eu consigo julgar a todos e todo mundo, porque a minha espiritualidade é superior, a minha experiência é superior. Para Paulo, que tinha muito mais do que qualquer um daqui tenha, no sentido de formação, de vida, de cultura, de entender o que era viver num mundo cosmopolita, de línguas, de entendimentos filosóficos, de entendimento de Cristo, visitado por Cristo, para ele não é nada. Ele piora ainda a situação, ele fala, eu considero como esterco, a fim de poder ganhar a Cristo. Comparado tudo isso então com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, por cuja causa eu perdi todas as coisas, eu não quero mais nada disso. Eu não quero mais os títulos que a vida me deu, eu não quero mais esses entendimentos. Eu entendo que diante de Cristo nada subsiste, diante de Cristo só há Cristo, poderoso nome que cantamos. Diante dele não há como justificar nenhuma grandeza humana, porque a grandeza humana é pequena, é ridícula, é carnal.
Ele só queria então ser encontrado nele. Ele diz: eu não quero ter justiça que procede da lei, eu quero viver mediante a fé em Cristo. Eu transformo toda a burocracia da vida em fé em Cristo. Eu quero a fé que vai nutrir a minha alma, e essa fé que vai nutrir a minha alma vai me desafiar a continuar crescendo. Não adicionando uma experiência técnica à minha vida, mas uma experiência seguindo a Cristo. Cristo que olha para mim, que olha para você, que olhou para Paulo, e nos desmonta por completo, quando a gente olha para o exemplo dele. Quando a gente olha para o exemplo dele, que fala para nos amar a todos, a perdoar a todos, a abençoar os inimigos, a dar chances múltiplas para todo mundo o tempo inteiro, e se continuar reincidindo 1, 2, 3, 4, 70, e precisar multiplicar por 7, continue, porque isso é Cristo. Humanos não fazem assim, eu não faço assim. Então Paulo, entendedor disso, fala: Cristo e a fé nele basta, porque já é lição de casa suficiente por todos os meus dias. Nessa carta, Paulo também está agradecendo aos filipenses, porque eles lhe enviaram uma oferta de amor ao apóstolo que estava preso. A igreja de Filipos, mais de uma vez, socorreu Paulo nas suas necessidades. Nessa em particular, eles mandaram um irmão com um nome estranho, chamado Epafrodito. E este Epafrodito adoeceu no caminho, quase morreu por essa doença, mas Deus o livrou, Deus o sustentou, e ele chegou até Paulo e ofertou a Paulo aquilo que a igreja havia mandado. Eu não sei se você já teve chances e oportunidades de visitar presos com alto nível de necessidade de visita. Mas quando você chega para visitar um preso com um alto nível de visita, ele pega em você, ele abraça você, ele não quer que você vá embora, ele fica com uma ansiedade absurda da separação que vai ocorrer depois do horário da visita, quando terminar o carcereiro dizer: olha, está acabando, mais 5, mais 10, cada prisão tem um mecanismo. Mas ele quer você próximo, porque alguém se importou em cruzar os portões e ir visitar aquele que estava em necessidade. Paulo está com este homem. Paulo, inclusive, escreve para o pessoal de Filipos dizendo: olha, esse Epafrodito. E aqui Paulo faz um dos maiores agradecimentos que Paulo tem emitido de sua boca em um registro. Ele diz assim: ele é meu irmão, ele é cooperador, ele é companheiro de lutas, ele é mensageiro que vocês enviaram para atender às minhas necessidades. Filipenses, quando receber esse homem, honre esse homem, porque ele fez aquilo que vocês não podiam fazer, ele cruzou fronteiras para dar aquilo que eu precisava na cadeia. E por que aconteceu isso? E por que Epafrodito foi até ele? Por que a igreja mandou seu emissário? Por que a igreja se preocupou com ele? Porque Deus tinha um alvo, e esse alvo não havia acabado na vida do apóstolo. Deus queria que ele pregasse ainda mais, e pregasse inclusive na prisão. No fim da carta, Paulo disse o seguinte: eu recebi tudo, eu tenho mais que suficiente, eu estou amplamente suprido. Agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram, eles são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. A nosso Deus e Pai seja a glória para todos sempre. Amém. Saúdem a todos os santos em Cristo Jesus. Os irmãos que estão comigo enviam saudações. Todos os santos lhe enviam saudações. Especialmente os que estão no palácio de César. Especialmente aqueles que eu só tive condição de pregar para eles porque fui preso.
especialmente a escravos libertos, soldados, serviçais da casa de César, estes que agora, por eu estar preso, ouviram e eles agora se tornaram seus irmãos filipenses. E eles estão mandando beijo para todo mundo. Eles estão dizendo, aqui também a salvação chegou. Aqui também Deus falou, aqui também Deus foi proclamado. O alvo de Paulo era o desejo em ação de conhecer a Cristo, sofrer por Ele, proclamar boas notícias, o Evangelho, e com Cristo ressuscitar. Eu repito, o desejo em ação era de conhecer a Cristo, sofrer com Cristo, proclamar boas notícias e ressuscitar com Ele. Ele sabia que não tinha alcançado tudo isso. Ele não dizia isso como se ele estivesse avançado. Ele diz, não, eu ainda não fui aperfeiçoado em tudo, mas eu entendo que o meu alvo é conhecer a Cristo, sofrer com Cristo, proclamar boas notícias e ressuscitar um dia com Ele. E para isso acontecer, eu preciso me esquecer do que para trás ficou. Eu preciso me esquecer, e aqui não se equivoque. Aqui não diz respeito somente ao ruim. Aqui diz respeito também ao positivo. Porque você pode ficar completamente aprisionado pelo bem que fez há tanto tempo atrás, e aquilo virá a sua justificativa de vida. Quando você fez, quando eu servi, quando eu realizei. Quando? Faz 1 ano, 2, tem gente que está nessa base que faz 30 anos atrás. E se sustenta no 30 anos atrás quando fez, porque passaram 30 sem fazer. Paulo está dizendo, eu me esqueço, porque eu vou para frente. Porque eu vou avançar, há mais que descobrir diante de mim. E Deus que me concede a vida, olha e fala, vá, prossiga, adiante de você. Há outras possibilidades de conhecer a Cristo, sofrer por Ele, proclamar boas notícias e um dia ressuscitar com Ele. Prossiga a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Eu irei me encontrar com a vontade dEle. Eu irei ser coroado como cantamos. Eu levarei também minha cruz até por uma coroa trocar. E nessa hora precisamos de uma reflexão agora nossa. Não de Paulo, mas sua e minha. E aqui eu quero fazer algumas perguntas para você refletir e responder na sua mente. Qual tem sido o seu alvo? Qual tem sido o seu alvo? Se você perguntasse para Paulo, ele diria, olha, o que está na minha mente é, eu quero conhecer a Cristo, eu quero sofrer com Ele, eu quero proclamar e um dia eu vou ressuscitar. Porque para ele viver era Cristo e morrer era lucro. Qual é o seu alvo? Segunda reflexão que eu quero deixar para você pensar, ponderar sobre ela, é do que você já desistiu? Do que você abandonou e talvez teve até coragem de dizer que foi o Senhor que te disse, como se o Senhor contrariasse o próprio desejo dele, que é que nós continuemos rumo ao alvo. Como se o Senhor desejasse parar a sua edificação na terra através de você, porque você não é bom o suficiente, não tenha dúvida, ninguém aqui é bom o suficiente, a começar do seu pastor. E aí eu dissesse, não, Senhor, não é mais comigo, deixa para o outro, que venha outro. Quando? Terceiro, para que e pelo que você vive? Seja sincero. Você vive para quê? O ano está terminando, de 2019 bate a porta, eu e você temos planos, queremos continuar o que começamos.
Aquele bom que começamos, ou aquele ruim que começamos, quando estamos no meio, sentimos, eu preciso terminar isso, eu preciso dar continuidade, vai vir a adição do novo, e este renovo é bom, ele dá entusiasmo, dá coragem, é gostoso renovar os desejos com a virada do ano. Mas eu pergunto de novo, mas para quê? Para quê? Pelo quê? Pelo quê? Imagine Cristo olhando para você e dissesse, me responda, para que você vive? Talvez nós começássemos pelo dinheiro do trabalho, da vida, e Cristo fala mais, porque o dinheiro é seu, né? Você deve dar lá 10%, às vezes, com alegria, para a igreja, às vezes chorando, às vezes reclamando. Outra hora você entra em boicote com a igreja e fala, agora também não dou mais. Então, o dinheiro basicamente é seu, né? Quero saber para que você vive. Pelo que você vive? Pela dieta vegana? Pelos animais que estão sendo extintos? Pela teorização da boa vida social, sendo que você é o disruptor de tudo? Para que e pelo que você vive? Para sentar na igreja e falar, me dê serviço bom, porque senão eu vou para outra igreja, lá tem serviço melhor. Para que você vive? Pelo que você vive? Responda, e a resposta, se você quiser ouvir a minha singela sugestão, a resposta deve começar pela consciência, seguida de atitudes, porque eu acho de consciência o inferno também está cheio. Consciência de que ele tem um encontro com o Senhor Jesus e que ele não vai resistir, consciência de que Jesus é verdadeiro, consciência de que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O inferno está cheio de consciência. Consciência seguida de ação. A resposta deve começar por consciência seguida de atitude, que faça você e eu vivermos para a glória de Deus. Aonde quer que eu ande, para a glória de Deus, conhecendo mais a Cristo, para a glória de Deus, proclamando boas notícias, para a glória de Deus, pronto para viver para a glória de Deus, pronto para morrer. Uma das minhas últimas palavras para o Marcos, nas visitas que fiz no hospital, para quem não sabe, o Marcos, um irmão nosso, faleceu no dia 25 de dezembro, quando tivemos a nossa despedida lá no crematório de Vila Alpina. E uma das minhas últimas palavras para ele ainda, quando ele estava ouvindo, entendendo tudo, foi: Marcos, lembre-se do dia que eu te batizei. Lembre-se que você tem que estar sempre pronto para viver e para morrer. Porque a morte não é nossa vitória. A morte não vence, não é nossa derrota, perdão. A morte é a nossa vitória quando morremos em Cristo. E ele foi se encontrar com o Senhor Jesus no dia que parte do mundo para celebrar o nascimento de Cristo. A resposta sua para o que você vive, pelo que você vive, deve começar pela consciência, seguida de atitudes que faça você viver para a glória de Deus, conhecendo mais a Cristo, sofrendo com Cristo, proclamando boas notícias, prontos para nele viver, prontos para nele morrer. Paulo grita da prisão nesta manhã, aos nossos corações, dizendo: esqueça o menor e prossiga pelo maior. Vença a sua carne e imite ao Senhor. Não considere a sua experiência como solução absoluta. Dependa de Cristo e sua superioridade. Prossiga para o alvo, na tristeza, no sofrimento, nas decepções. Não desista e, acima de tudo, alegre-se. Pois a alegria do Senhor sempre será a força de quem crê. Neste último domingo do ano eu te encorajo, repense sim a sua espiritualidade e viva o novo que Deus tem para você. Deixe Ele transformar aquilo que já virou hábito destrutivo
aquilo que já é doença psicológica, aquilo que já é orgulho, certezas, e que ao invés de construir, escute o que eu estou te dizendo, vai te deixar sozinho e você vai morrer na praia. Porque somente em Cristo há razão para viver, aprender, crescer, pregar e ressuscitar. Volte-se a Ele e peça: Senhor, ajuda-me a entender o alvo que o Senhor tem para mim. Pois Paulo entendeu o dele. E conforme nos diz a tradição, decapitado, combateu o bom combate e guardou a fé. Fale ao Senhor: ajuda-me, Senhor, a entender o alvo que o Senhor tem para mim. Ajuda-me a conhecer mais a Ti nesse próximo ano. Ajuda-me a viver mais em Ti. Ajuda-me a encarar o sofrimento como um bom soldado de Cristo. Sempre em Cristo. Sempre glorificando o nome dEle. Ajuda-me a prosseguir. E aqui concluo: pelo que o Senhor disse. E não pelo que eu acho. Comece a orar. Fale com Deus nessa hora. Crie aí uma bolha de concentração entre você e Deus somente. Não se preocupe quem está do seu lado. Estamos todos aqui com o único desejo de adorar a Cristo. Fale com Ele. Comece a responder primeiramente para Ele, para que e pelo que você vive. Comece a dizer para Ele qual é o seu alvo. Comece a pedir para Ele: Senhor, me ajude a reconstruir esse alvo, porque ele ficou pelo caminho, talvez. Fale com Ele, abre a sua boca, fale com o teu Deus que te ouve, o teu Deus que te vê. Vamos ter um momento individual entre você e Deus. Senhor Jesus, ajude a orar agora aqueles que não conseguem. Senhor Jesus, ajude, Senhor, aqueles que têm tantas perguntas ecoando na cabeça, brigando com a fé e não conseguem silenciar o coração para ouvir de Ti. Ajude, Senhor, ajude, Senhor. Ajude-nos a definir o nosso alvo, a exemplo do que Paulo nos comunicou, a exemplo do que Jesus fez, a exemplo do que viveu os Teus filhos e filhas, como lemos na Tua palavra, viveram por algo maior. Sim, tinham que trabalhar, cuidar de suas famílias, tinham que fazer tudo aquilo que fazemos. Homens e mulheres que a Tua palavra chamou de que o mundo não era digno deles.
Faz-nos assim, Senhor, para que sejamos uma igreja viva, uma igreja que ecoe, que grite o teu amor, a tua palavra. Uma igreja que conheça a Cristo hoje mais do que conheceu antes. Uma igreja que consiga se esvaziar aos pés da cruz para dizer: Senhor, eu preciso de um renovo, eu quero mais hoje do que eu recebi anteriormente. Pois assim como as suas misericórdias se renovam, o seu poder é infinito para fazer mais do que pedimos ou pensamos. E o seu poder em nós, o seu nome em nós, Cristo em nós, é esperança da glória e esperança de trazermos mais transformação para um mundo caído. Ajuda-nos então, Senhor, neste final de ano, a esquadrinhar os nossos caminhos, a voltarmos para o nosso Deus, a entendermos a individualidade do alvo que o Senhor tem para cada um de nós, de acordo com aquilo que o Senhor quer, mas unidos pelo senso coletivo de igreja de Cristo, chamados para conhecer mais, sofrer em Cristo, proclamar boas notícias e um dia ressuscitar com o Senhor. Perdoe os nossos pecados, Senhor. Perdoe a nossa arrogância. Perdoe o nosso orgulho. Perdoe, Senhor, quando achamos que já temos o bastante de Ti, diante de um Deus infinito, que pode, que quer nos surpreender, pois nós cremos na Tua palavra que dizes que o Senhor tem bons planos. Bons planos. Bons planos. Receba a nossa petição, a nossa gratidão e o renovar do nosso desejo de viver com significado, acrescentando e não dividindo, somando e não subtraindo, olhando para Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém.